projeto do Fisiotalento, um projeto que nasceu para ajudar fisioterapeutas a exercer o seu talento, a colocar em prática aquela habilidade que você tem desenvolvido junto com o teu talento e como que você pode fortalecer a nossa profissão de fisioterapia para poder trazer resultados ainda melhores para os nossos pacientes. O principal objetivo que nós vamos discutir aqui nessas aulas do Fisiotalento é sempre em busca de uma fisioterapia de excelência. É sempre em busca de nos aperfeiçoarmos, baseado em estudos científicos, como que a gente pode trazer isso para a prática, para que nós todos, né, da profissão podemos ter melhores resultados, proporcionar melhores resultados para os nossos pacientes. Esse é o único intuito dessa discussão que nós teremos aqui. Nós tivemos há 15 dias atrás a inauguração desse projeto, né, Eduardo? Então eu estou aqui com o Eduardo, que é vamos dizer assim, o embaixador desse projeto. E quero te agradecer, Dudu, mais uma vez aí pela tua presença, tua organização. E hoje também, logo depois, a gente vai apresentar uma novidade que a gente tem aí. Quer falar alguma coisa? Parabéns pessoal que está aí acompanhando e importante sempre salientar e reforçar esse movimento nosso. A gente nunca vai cansar de falar isso, porque a gente está aqui justamente para fortalecer fazer uma rede de pessoas que querem fazer justamente o que o Vinícius falou. Querem se tornar profissionais de alto nível, alto impacto, fazer diferença na profissão que é fantástica e que precisa cada vez mais de profissionais de excelência. Então a gente já está deixando de existir os profissionais, os médios, os bons, daqui a pouco até os ótimos, né? Uhum. E vai ficar realmente só a nata, a elite mesmo, e a elite, quando a gente fala de elite, é aquele profissional que entrega o resultado, que resolve problemas. Então a gente tem que mirar nisso aí para ter apenas esses profissionais atuando na fisioterapia. Muito bom. Então hoje, o Eduardo, a gente aqui convidou uma pessoa muito especial e onde que nós vamos discutir, né, por opção desse convidado, pessoa especial, profissional muito bom, excelente, discutir esse tema aí, um artigo, né, na verdade, que foi publicado com o tema de uma resposta muscular artrogênica do quadríceps e dos isquiotibiais em pacientes que têm uma instabilidade crônica de tornozelo, né? Uma instabilidade posterior a uma lesão de tornozelo. Então, eu quero convidar aqui, nós vamos fazer um sistema bem diferente, bem interessante. Convidar aqui que rujam os tambores. Sempre para poucos, né? Para poucos receber. Para poucos. E eu quero, de antemão, trazer para vocês aqui o Caio. Desejar boas-vindas a você, Caio. Obrigado. Boa noite. Nesse modelo aqui diferente, né, que a gente trouxe, trazendo uma videoconferência, sendo transmitido 2 vezes, né? Não sardinha não, mas ficou legal. Alto nível, né? Mas o convidado merece também, né? Merece, é isso aí. Então, o Caio é um grande amigo, fisioterapeuta, e aceitou o nosso convite. Caio, de antemão, quero agradecer aí a tua presença, por ter aceitado o convite para vir aqui trazer para a gente a tua experiência, e queria deixar a palavra com você para você fazer uma breve apresentação para quem não te conhece, que está aqui. Claro. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Dudu e Vinícius. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que a gente vai poder fazer um bate-papo muito bacana. Eu escolhi esse artigo para a gente debater sobre ele hoje porque é um quadro clínico muito comum, né, da gente pegar, né, na fisioterapia. Vira e mexe aparece um paciente com um tornozelo mais complicado para a gente tratar, né? Então eu acho que quanto mais a gente entender, né, sobre isso,
mais assertivo a gente consegue ser, melhores resultados. Então, esse é até o motivo de eu ter escolhido esse artigo, né? Bom, eu me formei junto com o Eduardo na UFJF, né? A gente formou em 2015, finalzinho de 2014, né? Virando para 2015. Já trabalhamos juntos, inclusive já trabalhei na Mobile. Foi uma honra imensa trabalhar aí, aprendi pra caramba, foi super bacana. Já trabalhei também com a rede pública, né? Já trabalhei no SUS, trabalhei em convênios particulares, né? Paciente domiciliar, então assim, acaba que e a gente vê de tudo, né? Mas o tornozelo eu vi em todos mesmo, em todos os lugares que eu trabalhei, que eu atuei, seja na rede pública particular, eu vi essa questão de tornozelo, de instabilidade, né? Às vezes o cara chega já tem uma lesão ali no tornozelo há mais tempo e acaba não tendo sucesso em diversos tratamentos e aquilo já está perturbando ele há um tempão, né? Então, basicamente é isso, né, que eu queria deixar aqui para a gente introduzir o assunto. Eu acho que é interessante a gente falar, né, acho que o ponto principal aí desse artigo é essa resposta muscular artrogênica, né? O que é isso, né? Eu não conhecia esse termo particularmente, né, até encontrar esse artigo. Eu ia te fazer essa pergunta, porque as pessoas que estão aqui na sala devem estar falando assim, cara, o que é esse tal de artrogênico, né? Pois é. Explica pra gente aí, Caio, o que é esse tema aí? Bom, então, eu interpretei essa resposta muscular artrogênica como uma sequela, né? Uma sequela muscular que foi deixada após algum dano em tecidos periarticulares, né? Uma distensão ou então uma lesão às vezes mais significativa um pouco, quem sabe uma ruptura parcial de um ligamento, uma coisa assim, né? Então poderia chamar que seria um problema de balanceamento muscular proveniente de uma lesão periarticular ou até mesmo articular, seria isso? Sim, exatamente, no que diz respeito à ativação neuromuscular, né? Exatamente. Entendi. Foi essa a interpretação que eu tive e que o artigo vira e mexe fala disso, né? Volta e meia ele usa essa resposta muscular artrogênica para justificar o estudo. Legal. Show! E aí, o que você viu de interessante nesse artigo aí que a gente poderia transmitir para a galera que está vendo para a gente aí sobre... porque ele fala de tornozelo, né? Sim, sim. É um desequilíbrio crônico de tornozelo. Uhum. E o que eu estava lendo, que eu achei interessante, é que ele fala que em pacientes que já tiveram uma instabilidade de tornozelo, ele tenta buscar uma explicação também do porquê que esses pacientes têm volta e meia novas torções, né? Novas entorses de tornozelo. E o que eu achei interessante é porque às vezes nós, por ser uma lesão traumática, muitas das vezes a gente fica focado naquela articulação. Por exemplo, o paciente veio com uma entorse de tornozelo, a gente quer atender, quer tratar aquele problema de tornozelo especificamente. Local apenas. E aí ele traz uma abordagem, mesmo após um trauma, de que a pergunta dele existe um problema de desequilíbrio entre os músculos de quadríceps com os músculos isquiotibiais, né? E aí ele apresenta pra gente, e o que ele fala aí, Caio, nesse estudo aí? Bom, ele fala, Vinícius, que o quadríceps, né? O quadríceps em pacientes com instabilidade crônica do tornozelo, o quadríceps desses pacientes está com uma ativação neuromuscular facilitada, né? E isso em detrimento a uma inibição neuromuscular dos isquiotibiais.
né? Então, um desequilíbrio muscular, né, entre essas duas musculaturas que se opõem, né? Uhum. O que ele chama de quadríceps facilitado seria um quadríceps, poderíamos chamar de ativado normal, seria isso? Seria bom, na minha visão, hiperativado. Hiperativado. Né? Hiperativado. Entendi. E esse contraponto, né, do quadríceps hiperativado com um isquiotibial inibido, ele acontece para que o movimento, né, articular, a mecânica articular, possa ocorrer de uma forma mais harmoniosa, né? Assim, dentro de um quadro de lesão, né, obviamente. Entendi. Legal. Né, uma contração muscular coordenada acontecer de uma forma fluida, né, tem esse contraponto de um estar hiperativado e o outro está inibido, após uma lesão de tornozelo. Tá. Quer falar? Uhum. Pode ir. Acho que justamente o ponto que você tocou, acho que é fundamental, que a gente já trouxe aqui o primeiro estudo sobre estabilização dinâmica. Boa. E agora a gente traz isso aqui de novo, que é não olhar só para aquela estrutura. Falando de estabilidade, ele cita a estabilidade, cita outras coisas, mas de entender como que o controle motor central, e esse balanceamento muscular, ele vai fazer total diferença na lesão e no pós-lesão. Então, assim, a gente continuar olhando somente para aquela estrutura que está machucada, o local onde está o sintoma, vai errar. E vai continuar gerando resultados péssimos. Né? E assim, como é tornozelo, pós-trauma, a gente às vezes tende a focar no pós-trauma, né? E a gente fala, vamos reabilitar o tornozelo. E aí ele traz, a gente, né, biomecanicamente falando, a gente sabe que a gente precisa reorganizar o corpo como um todo, né? Mas quando ele traz isso para um estudo científico, mostrando isso, provando, né, que ele usou o Biodex, né, que é o isocinético, para poder testar a força, o grau de ativação, tanto do quadríceps quanto dos hamstring, que é os isquiotibiais, né? E eu achei interessante algumas coisas aqui, eu faço algumas perguntas, né, quando eu estou lendo, e eu acho que é legal a gente trazer para a discussão, eu até anotei aqui. E aí eu fico pensando assim, Caio e Dudu, como que esse desequilíbrio que ele fala, né, e a gente fala isso muito na biomecânica lá do K3D, de hiperativação neuromuscular, com inibição neuromuscular, que isso tudo tem uma fundamentação eletrofisiológica, controle motor, biomecânica pura, né, os conceitos mais modernos de biomecânica. E eu achei isso muito interessante. E eu fico perguntando o seguinte, nesses casos desse estudo, será que o desequilíbrio, né, ou seja, o que ele chama de quadríceps com facilitação, que a gente chama de hiperativação neuromuscular, será que e a inibição de isquiotibiais, será que é causa ou é consequência da entorse? Né? Porque ele busca, pelo entendimento ali do estudo, ele busca investigar o seguinte, olha, aquele paciente que já teve problema no tornozelo, uma entorse, né, uma instabilidade crônica, ele apresenta isso, né, ele apresenta esse desequilíbrio biomecânico entre esses dois pares de músculos aí. Agora, eu fico perguntando o seguinte, será que esse desequilíbrio não era causa e que pode ter levado esse indivíduo a fazer uma entorse de tornozelo, por exemplo? Eu acho que até starta um negócio, até para a gente estudar com a eletromiografia aqui, de uma hora, a gente começar a acompanhar esses indivíduos, porque se você parar para pensar dentro do diagnóstico biomecânico no K3D, o que esses indivíduos apresentam? Eles tendem a apresentar uma síndrome de flexão de quadril, porque eles têm uma hiperativação neuromuscular de quadríceps, e uma tendência a fazer uma síndrome de extensão de joelho, ou também uma síndrome de extensão de lombar, se a gente pensar agindo, né, assim, bem superficialmente.
E eu fiquei pensando, bom, será que esse desequilíbrio biomecânico a nível global, né, e pode ter sido intensificado posterior a um trauma? Né, eu gosto muito do mecanismo de Bellstein, que ele explica os mecanismos de proteção articular, onde que ele fala que quando há um bom equilíbrio neuromuscular, a resposta articular, a resposta muscular é imediata a um mecanismo de desnivelamento durante uma marcha, por exemplo. Ou seja, na prática, o que seria? O paciente que está andando, ele pisa numa calçada desnivelada e aí às vezes faz uma micro entorse, uma micro inversão. E qual que é a resposta que tem que ser? Ela não chega a ser a nível medular, não chega a ser a nível reflexo. É esse mecanismo de Bellstein que ajusta e coloca isso. Agora, será que esse mecanismo todo biomecânico não está colocando o indivíduo mais propício por causa desse desequilíbrio? E aí colocando ele mais suscetível a fazer um tipo de lesão traumática? É uma hipótese, tá? É uma hipótese que eu acho interessante. Não tem como a gente descobrir isso. Bom, teria que fazer um estudo com follow-up muito grande, com uma amostragem muito grande, e acompanhar esse indivíduo até que um dia ele tenha algum trauma para a gente fazer um nexo aí. Não é tão simples assim. Mas é uma possibilidade. Não sei, o que vocês acham disso? Eu também pontuei aqui, Vinícius, assim, uma coisa que eu senti falta no artigo, mas aí também acho que seria, talvez, pedir demais, né? Mas, assim, qual foi o mecanismo de lesão do tornozelo desses indivíduos aí estudados? Boa. Se foi inversão, né? Exatamente. Porque isso muda tudo, né? Por exemplo, se foi por um mecanismo de inversão, a gente sabe ali que tibial anterior, fibular longo, fibular curvo estão inibidos. Né? Agora, se for o mecanismo de eversão do pé, né? Se for o mecanismo de proteção, aí já são outros músculos, né? E a gente pode classificar isso com as síndromes do K3D, né? Muito bem. E traçar a nossa estratégia, e ele nem entra nesse mérito no artigo. Eu senti falta assim, qual foi o mecanismo de lesão da coisa, né? Para a gente entender o quadro como um todo. Ele quis fazer uma investigação muito simples, né? Aquele indivíduo que teve, seja lá qual, e como é que está agora essa parte muscular acima, que ele não quis investigar a nível de tornozelo. Porque a nível de tornozelo é óbvio que vai ter, é o que ele fala, né? A gente já sabe que a nível de tornozelo tem um problema. Agora, a pegada é o que está acima, né? E aí, achei interessante. E eu anotei uma outra coisa aqui também. Será sugestivo uma ativação neuromuscular em isquiotibiais de todos os pacientes que tiverem entorse de tornozelo? Então, por exemplo, ele fala que todos os pacientes que ele estudou, lá, os indivíduos, tiveram inibição de isquiotibiais. Né? Aí a pergunta é, será que a gente então tem que fazer ativação em todos os pacientes que têm entorse de tornozelo? Né? Ou será que há um desequilíbrio sempre na pegada de que sempre o quadríceps vai estar facilitado, vai estar hiperativado e os isquios sempre inibidos? Não, isso eu acho fundamental, porque dá para pegar várias coisas do Caio falou e do que você falou. Foi um estudo muito simples para querer saber. O cara quem teve entorse, tem alguma alteração acima? Sim ou não? Ele falou que sim. Sim. Ok, mas disso aí depois a gente pegar o tipo de lesão, o que está acontecendo. E o mais importante para a gente é chegar nesse nível aí. De que sim, ok, tem alteração. Mas qual alteração foi o fator causal primário daquele entorse? Nessa amostra que ele pegou 20 ou 21%, foi 20% do grupo controle, ele pode ter 20 casos, podem ser 20 entorses com 20 causas diferentes. Portanto, e pra gente, como fisioterapeuta clínico, a gente entender isso aí, o que levou ao longo do tempo essa instabilidade de tornozelo. Foi o joelho, foi o quadril, foi a instabilidade, foi a rigidez, foi a falta de balanceamento neuromuscular, o que esse cara faz.
Então, eu acho que o estudo, todos os estudos eles vão lapidando a gente, o nosso olhar clínico, para você saber o que está ocorrendo. Aí a sua pergunta, a gente vai fazer essa ativação neuromuscular? Provavelmente não. Porque a causa primária é diferente. Se a causa primária for a inibição realmente do isquio, isso vai entrar na conduta clínica. Se não for, não tem porquê. Então, por isso que a avaliação biomecânica clínica, ela vai encaminhar essa pergunta. Legal. A gente tem que ter um senso crítico, né? De pegar essa informação e trazer para a prática clínica. Um ponto legal que eu acho que no final ali, ele fecha com uma aplicação clínica, né? Que ele chama, né? Conceitos clínicos, tipo assim, né? Ele fala alguma coisa disso. Um outro fator que eu anotei aqui, eu observo na prática clínica o paciente que, não sei se você que está aí assistindo também tem isso, observa isso no teu paciente, mas o paciente que sofre uma entorse de tornozelo, é muito comum um tempo depois ele surgir com uma lombalgia. E às vezes ele nem procura a gente por causa da entorse de tornozelo. Ele procura a gente por causa de uma dor na coluna lombar intensa. E aí a gente vê num sistema biomecânico alterado que provavelmente essa entorse de tornozelo pode ter raiz na alteração do sistema biomecânico, podendo jogar uma sobrecarga na lombar. E me deu um insight interessante, esse estudo, que quando ele fala que esse desequilíbrio, né, esse fator de desequilíbrio entre quadríceps e isquiotibiais são dois pares de força muscular que interferem diretamente no funcionamento da pelve e da coluna lombar, tal como do quadril. Olha só que interessante. E aí, será que esse desequilíbrio entre esses pares pode gerar uma sobrecarga a nível lombopélvico e esse indivíduo, por essa via biomecânica, começar a desenvolver um problema biomecânico lombar? Não sei se vocês tinham parado para pensar isso. E aí, favorecer essa lombalgia, o surgimento mais tarde de uma hernia de disco, alguma coisa do tipo. É uma possibilidade, né? Porque uma coisa interessante que eu já vi também é o seguinte. Algumas vezes eu coloquei eletromiografia em pacientes que tiveram entorse. Coloquei um eletrodo no bíceps femoral. E o que eu vi? Que o bíceps, como ele se insere na cabeça da fíbula, no mecanismo de entorse em inversão, por inversão, acontece que a fíbula ela é tracionada para baixo, ok? Então, o cara torceu o pé, a fíbula é tracionada para baixo e a resposta muscular imediata seria da cabeça longa e da curta também, do bíceps femoral, fazer uma tração no sentido superior e a gente encontrar uma disfunção mecânica de mobilidade articular da fíbula. E isso quando você... E um excesso de tensão do bíceps femoral. Então eu coloquei a eletromiografia, coloquei uns eletrodos ali, para avaliar o sinal eletromiográfico. Então tinha tensão muscular, mas inibição dessa musculatura. Olha que interessante. E bate um pouco com o que ele está falando. Porque às vezes a gente pensa que o músculo está duro, está tensionado, e a gente acha que aquela tensão é um aumento da hiperativação do sinal mioelétrico. Olha só que doideira. E na verdade, o que a gente pode estar diante? Uma tensão muscular nem sempre tem relação com uma hiperativação neuromuscular. Que uma hiperativação neuromuscular, e nem sempre uma hiperativação neuromuscular está associada a uma tensão. Sim. Né? Normalmente tem, mas é importante a gente entender esse mapeamento. Eu acho que eu coloquei isso nos 2 ou 3 pacientes, não dá pra gente tirar uma conclusão, né, tão grande, enfim, não é nada, não dá para transformar num mega estudo, mas é uma observação clínica interessante que a gente pode até abrir formas de investigar a partir dessas possibilidades, dessas hipóteses que a gente discutiu aqui. Eu não sei o que você acha que está assistindo, né, dessas possibilidades. Então, assim, Caio, eu anotei essas questões aqui,
Né? Não sei se você tem mais alguma ponderação para falar. Você que está assistindo, se tem alguma pergunta para fazer para a gente aqui. Você também, Dudu, quer falar alguma coisa? Deixa eu com o Caio. Bom, eu acho que assim, é muito importante, né? É vital que o fisioterapeuta entenda a relação que existe entre os músculos, né? Qual é o equilíbrio que eles estão gerando ali entre eles, né, na hora do funcionamento? Porque é a base de tudo, né? É a base dessas lesões que a gente trata, né? Então, assim, por exemplo, tem uma parte interessante desse estudo que ele fala sobre o sóleo e o quadríceps, né? Ele fala que em cadeia fechada, os dois, tanto o sóleo quanto o quadríceps, agem como extensores do joelho, né? Então, quando um fica inibido, né? Sofre uma inibição, o outro, por um mecanismo de compensação, ele precisa trabalhar dobrado, né? Vamos dizer assim, ele tem que hiperativar. Então, assim, olha como é que a coisa está conectada e como é que é importante a gente saber essa relação, né? Legal. É legal isso, né? Eu lembro dele falar isso realmente. E a gente vê isso na prática, porque mais uma vez, né, Caio, é o que a gente vem falando sobre sistema, né? Que a biomecânica, ela foca no sistema. Ou seja, é entender que um músculo que está na frente, como o quadríceps, e um outro músculo que está atrás, né, ele não tem nada a ver com uma sequência muscular aqui, ele tem a ver com um sistema biomecânico que entra em harmonia para produzir um movimento. Então é uma integração neuromuscular com articular. Cara, legal, porque aí se um músculo não trabalhou, alguém tem que assumir essa função. E esse alguém pode ser o quadríceps. E aí interessante porque esse paciente ele pode desenvolver, pensando que desenvolver um raciocínio clínico, ele pode desenvolver um problema de patela, começar a superiorizar uma patela, pode ser origem de uma disfunção patelofemoral, então esse paciente pode chegar para você com 0 de queixa de problema de tornozelo, mas chegar com uma disfunção, com uma dor na região anterior de patela. Ele pode chegar para você com uma tendinopatia dos gastrocnêmios, dos gêmeos, medial e lateral. Ou seja, por excesso de solicitação, criando um mecanismo de extensão, esses músculos entram em tensão, e aí se eles entram em tensão pode gerar uma bursopatia dos gêmeos, né? E aí, ou seja, muda a biomecânica todinha do joelho. Rotação anterior do ilíaco. Pode gerar uma síndrome da rotação anterior do ilíaco, e aí esse paciente começa a fazer uma pubalgia, por exemplo, porque o ilíaco com rotação anterior ele faz um deslizamento mais forte no sentido inferior ali do pubis, e aí ele começa, se for um atleta, se for um corredor, se for um jogador de futebol... E coloca a carga dentro desse cenário aí, piora. Piora mais ainda. E é legal, né? Aí você falando de sistema, no sistema de extensão de joelho, você tem alteração dentro do próprio sistema. Então você não pode tratar os integrantes desse sistema de forma igual. Porque nesse caso vai precisar de uma ativação neuromuscular do sóleo e uma inibição do quadríceps para equilibrar o sistema. Isso é avançado. Isso é um conhecimento, você consegue detectar isso aí. Que pode ser a causa da lesão. Pode ser a causa da lesão. E se você tratar um sistema todinho igual, não vai dar certo. Show. Olha só, para você que está assistindo a gente, nós estamos caminhando para a reta final. Né? A gente aqui, quero agradecer o Dudu, que é o embaixador do projeto Físio Talento. Agradecer ao nosso maestro aqui que ditou o ritmo da nossa aula de hoje, convidado Caio. E como é que pronuncia esse nome em alemão? É Erhard? É isso aí. Ah, beleza. Então, fui para a Alemanha, né, cara? É um sobrenome alemão. Alguma coisa eu ainda arranho. E muito bom. Eu quero agradecer você pela tua audiência, pela tua presença aqui com a gente. E se você quiser acessar esse artigo que a gente discutiu aqui, é só você entrar lá no grupo do Telegram,
que logo agora, depois da nossa live, eu vou disponibilizar. Se você, para entrar nesse canal, basta você ir na minha descrição ali da bio do Instagram, do meu perfil, que lá vai ter um link, entrar para o grupo do Telegram. E lá eu vou disponibilizar, e se você quiser ler esse artigo na íntegra, que é muito interessante. Muito bom. Então, tem só uma pergunta aqui da R. Campos, fisioterapeuta. Eu entendo como uma lesão inicialmente tratada como convencional e logo após necessário a estruturação. Legal. É isso aí. Então, show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença. Dudu, obrigado. Obrigado. Caio, grande abraço para você. Meu amigo. Tudo de bom. Obrigado, Fique ligado que a gente anuncia sempre com 2 dias antes sobre o nosso encontro científico, que é o Projeto Fisiotalento, com o único propósito de levantar a bandeira da fisioterapia de excelência. Então, eu quero te convidar a participar junto com a gente, onde que aqui a gente discute ciência aplicada na prática, a gente traz convidados nesse modelo que eu achei muito legal, né? Um modelo bem tecnológico, uma forma de interagir 3 pessoas, talvez até mais pessoas que a gente pode colocar, que aqui já dá para colocar mais pessoas, né? Pelo Zoom. Então é isso aí. CNN, né? Mais ou menos. Muito bom. Tamo junto. Grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima.